Nós já estamos vivendo a crise. A crise ela está no aspecto crônico, mas essa crise ela tem um desenho, que é um filme meu que já é visto, tanto mais por mim, né? E ela deságua numa crise aguda, se providências não forem tomadas. Agora, uma premissa pela qualidade da sua pergunta. O grande problema do Brasil hoje é a interdição do debate, mais uma vez. Em todas as áreas, mas especialmente na questão do modelo econômico. Qual é o modelo de relação do Estado brasileiro? Que tamanho tem, que perfil tem e qual é a relação que nós brasileiros queremos que esse Estado tenha com a sorte estratégica da economia do país. O que aconteceu? Você tinha, nós todos desse campo, Fernando Henrique inclusive, uma concepção entre socialista e social-democrata. Então, nenhum de nós aceitava a ideia do laissez-faire, a ideia de que o espontaneísmo individualista do mercado ia resolver os problemas estratégicos do povo brasileiro, da nação brasileira, da nossa inserção internacional. Uma fração de nós, com esta força, eu estava junto, fizemos o Real, com Itamar Franco, e o Fernando Henrique foi produto disso. O Fernando Henrique perde a crença, porque o mundo inteiro pôs em relevo praticamente o fim da história, aspas, aquele imbecil do Fukuyama, que o embate entre a economia mista ou a economia socialista e a economia de Estado, esse embate tinha sido vencido pela economia capitalista e cumpria, fim da história era isso, cumpria aos estados que não estavam com suas agendas ainda resolvidas, apenas replicar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte. Isto é de uma suprema estupidez, né? E 2008 resolveu esse problema. Mas antes, havia pessoas como nós outros cá que dizíamos que está errado. É evidente que não é o estatismo, coordenação, o dirigismo pura e simplesmente, nem a substituição de importação à moda antiga, nem, enfim, nada daquilo. O desafio hoje é moderno. Tem muitas outras questões para resolver. Mas não era jamais imaginar que nós íamos resolver o nosso problema estratégico, um país com as características de 200 milhões de habitantes, com gente vivendo em tradições medievais de agricultura no semiárido e fazendo nanotecnologia em Campinas, na Unicamp, etc. Então, esse é um país de desigualdades profundas, que evidentemente pede uma coordenação estratégica, governo, empresariado e universidades para resolver o nosso desafio. Tem uma excessiva intervenção na economia? Não. O que está errado é exatamente isso. Como o Fernando Henrique adotou a moldagem neoliberal, deixou ela meio caminho, o Lula beijou a cruz com aquela carta aos brasileiros e a Dilma segue beijando a cruz. Mas eles não acreditam nisso. Então, repare bem, de onde é que vem essas manipulações, esses truques fiscais, etc.? Vem da crença clandestina, inacreditável. As forças vitoriosas, amplamente populares, fazem uma política econômica clandestina porque não tem coragem de botar em cima da mesa uma concepção de política econômica, vamos dizer, social-democrata ou socialista. Que seria basicamente o seguinte: nós vamos fazer uma política industrial e de comércio exterior que vai trabalhar para superar o déficit brasileiro. O caminho não tem outro. Ou alguém aqui imagina que foi Henry Ford coreano? O Henry Ford, que inventou o automóvel, não era coreano. Portanto, a Coreia tem uma indústria automobilística pujante, de plataforma global, com menos de 30 anos, por substituição de importação. Por coordenação estratégica, de ferramentaria pública. Caminho incentivar a nossa domínio indústria. Tecnológico, nós temos que superar o déficit, em todos os seus ângulos. E hoje nós estamos aprofundando o déficit. Nós hoje temos o pior déficit nas contas externas brasileiras desde que se mede esse índice em 1947. A alta do dólar vai ajudar a resolver esse problema. A alta do dólar, do jeito que as coisas foram montadas, com a economia ainda hiperindexada, traz inflação. E a imbecilidade entreguista do Banco Central, que eu pensava que nós estávamos dela livre com a Dilma, não estamos, está fazendo o quê? Atirando com juro e inflação de custo. Ou Subiu a taxa nessa semana para 9%. Nós estamos produzindo, Kennedy, uma estagflação crônica, que é a pior e mais perversa das misturas. Estagnação econômica com alguma inflação. Não tinha que estar subindo os juros, tinha que deixar o dólar se desvalorizar um pouco mais. Nós temos que tomar algumas decisões estratégicas. E elas valem para sinalizar. O Brasil não tem que ter medo. Nós temos uma transição. Algumas vantagens nós temos em relação ao passado. Nós podemos financiar uma transição no câmbio queimando reserva. Temos vendendo dólar barato para cevar os especuladores, que o Banco Central já está fazendo. Mas, de novo, em vez de fazer para valer e quebrar o especulador, ele está simplesmente cevando os especuladores. A mesa de câmbio não está dando um tombo neles, né? Não tá... Como eu fiz quando fui ministro da Fazenda. Vamos quebrar a meia dúzia de especuladores, porque nós temos, a presidenta ouviu o Galo cantar, dizendo que nós temos bala para isso. Mas essa bala não dura muito tempo. Então nós temos que, ao mesmo tempo que compramos uma transição, pagando este preço, de preferência quebrando os especuladores,
financiando com o cacife que nós temos em reservas internacionais, nós temos que anunciar para o país... É porque há empresas endividadas em dólar que precisam mesmo ter. Agora, tem uma turma que quer especular, Sim, né? Que é do mas mercado. quem está fazendo isto são os especuladores de sempre. Na crise de 99, é escandaloso. Quando houve a desvalorização do Isso, real. na crise de 90, eu tinha sido candidato a presidente da República em 98, denunciei que isso ia acontecer durante muitos meses, fui taxado de terrorista, o Fernando Henrique me culpou pessoalmente de uma corrida a bancos que aconteceu nas iminências das eleições, fez um acordo com o FMI, o maior da história, entregou tudo que Clinton pediu, os interesses estratégicos dos Estados Unidos no Brasil, inclusive lei de patentes, inclusive contrato do Civan. A minha cabeça é perigosamente fiel às memórias, né? Está tudo aqui. Ainda vou escrever sobre tudo isso, quer dizer, uma memória. Pois bem, ainda assim quebrou. Só que quando quebrou, só quem micou foi o Banco do Brasil, o Caixa Econômico, o Marco e o Fonte Sidan. Esses dois porque tinham sido desorientados por uma falsa informação privilegiada que o Chico Lopes deu a eles, como os inquéritos já levantaram. Os outros todos receberam informação privilegiada de algum lugar e acertaram na virada do câmbio, na desvalorização. Isso é o que está se armando de novo no Brasil. Nós vamos deixar isso acontecer e a resposta para isso é negócio de fazer pequenos favores para... Uma medida prática é usar as reservas para você ter... Para comprar uma transição. Isso não é bom e deve ser feito de forma mais agressiva, de maneira a quebrar o especulador, para não dar a ele um ponto de valor de câmbio. Taxa de juros tem que subir mais? A taxa de juros tem que descer. Tem que descer. Tem que descer. Política de desonerações, de reduzir tributos para setores. Descer. Onde houver pressão inflacionária, em tradables, quer dizer, coisas comercializáveis, você facilita a importação para financiar uma transição. Também foi o que eu fiz. Tá certo? Em não tradable, não adianta. Não adianta preço administrado pelo governo. Por exemplo, o escândalo do tomate. O brasileiro assistiu isso. A revista Veja, que vive a serviço dessa plutocracia, né, dessa esculhambação brasileira, a revista Veja fez uma capa denunciando a inflação, citando o tomate. Ela não anuncia para os seus leitores que o tomate daquela data para cá caiu 40% o preço. Por quê? Porque preço sazonal, efeito de taxa de juros é nulo. Quando tem a safra do tomate, o preço do tomate cai. Quando tem a entre safra do tomate, o preço do tomate sobe. Isso não é inflação. Os remédios subiram porque o governo baixou uma portaria. Por quê? Porque o IGPM é um índice que nós criamos lá atrás para ser sensível a câmbio. Como a desvalorização cambial e a química fina brasileira é tudo importado, 86%, você tem que transferir para os preços dos remédios. O trigo sobe porque é coisa... A Petrobras está pedindo aumento de gasolina porque o dólar, enfim... Porque ela paga mais caro e vende mais barato aqui. Não, mas a Petrobras é a maior criminosa na nossa balança comercial. Ela está vendendo, nós somos autossuficientes em petróleo, o brasileiro fez um sacrifício histórico para isso. Ela vende petróleo bruto barato e compra derivado de petróleo. A conta de 15 bilhões de dólares, o buraco que a Petrobras está produzindo na balança comercial brasileira. Está comprometendo o futuro da empresa. E o seu Guido Mantega dá um valor de uma refinaria de petróleo, que é isso que eu estou dizendo, vamos pagar a transição, vigiar a inflação por esses caminhos transitórios, vigiar a questão do câmbio por uma aposta hostil aos especuladores e vamos anunciar uma política industrial de comércio exterior que, com começo, meio e fim, sinaliza para o mercado que nós vamos livrar desses déficits. Essa é a questão. Tem que trocar o Guido Mantega, você acha? Não é um problema de Chico por Manel, mas o Guido é peça desgastada.